Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Clank. Os jogadores são assaltantes explorando as cavernas subterrâneas em busca do mais valioso tesouro. Mas há um grande problema: o dragão que mora nesta caverna. Quanto mais tesouros são saqueados de sua morada, mais o dragão irá enfurecer-se e não deixar nenhum aventureiro restar para contar a história. Seja rápido, mas faça o mínimo de barulho para não atrair a fúria do dragão em Clank. Se interessou? No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras. Este vídeo foi patrocinado pela Ludoteca BGC de Brasília. Bora lá jogar na Ludoteca, na 315 Sul. Se você se interessou por esse jogo ou gosta de jogos de tabuleiro, por favor, confira o link na descrição e divirta-se. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 2 jogadores. Comece posicionando o tabuleiro no centro da mesa. Os jogadores podem jogar em qualquer lado do tabuleiro, mas este é o recomendado para a primeira partida. Entregue a cada jogador 30 cubos de sua cor preferida, um peão e 10 cartas iniciais, sendo elas 6 a saltar, 2 tropeçar, 1 a passada e 1 desviar. Embaralhe os artefatos e retorne 2 aleatoriamente para a caixa, e posicione o resto em seus espaços correspondentes. Embaralhe os grandes segredos e, virados para baixo, os espalhe nesses espaços do tabuleiro. Devolva os segredos restantes para a caixa. Embaralhe os pequenos segredos e, também virados para baixo, os espalhe nesses espaços do tabuleiro, 2 por espaço. Posicione 2 chaves, 2 mochilas e 3 coroas no espaço de mercado. Posicione os ícones de macaco nos espaços de santuário. Deixe uma ficha de conhecimento profundo por jogador ao lado do tabuleiro. Faça uma pilha com as moedas de ouro ao lado do tabuleiro. Coloque a miniatura do dragão no espaço de fúria 3. Adicione os 24 cubos pretos à bolsa do dragão e deixe próxima do tabuleiro. Embaralhe as cartas do baralho de masmorra e revele 6 cartas para formar a fileira da masmorra. Caso alguma carta possua este símbolo de ataque do dragão, devolva ao baralho e saque uma nova carta em seu lugar. Observe também que algumas cartas apresentam o texto Revelar. Se possível, execute este texto neste momento. Deixe as cartas de Goblin, Mercenário, Explorar e Tomo Secreto em pilhas de oferta ao lado do tabuleiro. Posicione o peão de cada jogador no topo do tabuleiro, de fora da masmorra. O jogador mais furtivo é o primeiro. Coloque 3 cubos deste jogador na área de Clank e 2 do segundo na mesma área. Cada jogador saca 5 cartas de seu baralho. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Clank. Vamos às regras. Uma partida de Clank é jogada inicialmente sem um número definido de rodadas, e os jogadores terão 2 objetivos: roubar um artefato e sobreviver ao dragão. Os jogadores irão alternar tomando turnos adquirindo cartas para seus baralhos e utilizando-os para avançar os seus peões no tabuleiro. Em seu turno, o jogador baixa cartas de sua mão para realizar as ações de adquirir uma carta, usar dispositivo, lutar, comprar do mercado, mover-se. Ao baixar cartas de sua mão para realizar as ações, o jogador deve observar os símbolos presentes em cada carta. A habilidade
representam o poder de compra do jogador, usada para adquirir novas cartas. Espadas representam o poder de luta do jogador, usada para vencer os monstros. Botas representam movimento, usada para mover o peão do jogador no tabuleiro. Um jogador deve baixar as suas cartas em sua área de jogo, na ordem que preferir. Os recursos apresentados nas cartas são somados. O jogador pode realizar todas as ações que desejar, quantas vezes quiser, desde que possa pagar por elas. Os jogadores sempre devem utilizar todas as cartas em suas mãos. Ao final de seu turno, o jogador irá recompor a sua mão comprando mais 5 cartas. Reembaralhe o baralho do jogador apenas caso ele precise comprar mais cartas e não haja o suficiente em seu baralho. Compre todas as cartas disponíveis, reembaralhe o baralho e depois complete a mão do jogador. Vejamos as ações em detalhes. Adquirir cartas. As cartas da fileira da masmorra e das pilhas de oferta, com flâmulas azul ou amarela, podem ser adquiridas pelos jogadores. O custo de aquisição está indicado no canto inferior direito das cartas. Sempre que um jogador adquirir uma carta, adicione-a ao descarte dele. Por exemplo, o jogador amarelo pode utilizar as suas 3 cartas de assaltar para comprar uma carta de explorar. Usar dispositivo. As cartas de flâmula roxa são dispositivos que também podem ser adquiridos pelos jogadores. Porém, ao invés de adicioná-los aos baralhos, os jogadores pagam o custo do dispositivo e, em seguida, colocam a carta na pilha de descarte do baralho de masmorra. Por exemplo, o jogador vermelho pode utilizar as suas 3 cartas de assaltar para utilizar o dispositivo escada de mão. O jogador executa a ação demonstrada na carta e, em seguida, adiciona ao descarte da masmorra. Lutar. As cartas de flâmula vermelha são monstros que podem ser enfrentados usando as espadas. A quantidade necessária para derrotar um determinado monstro é indicada no canto inferior direito da carta. O jogador recebe a recompensa indicada no campo Derrotar. Depois, coloque a carta na pilha de descarte do baralho de masmorra. Observe que o Goblin, na reserva, não é descartado após ser derrotado. Comprar do mercado. Ao alcançar o espaço de mercado no centro da mesa, o jogador poderá fazer uma compra. Qualquer item do mercado custa exatamente 7 ouros. Adicione o item comprado à área de jogo do jogador. As habilidades de itens comprados no mercado ou adquiridos ao longo do tabuleiro podem ser encontrados na parte de trás do manual. Mover-se. Os jogadores podem utilizar as botas para atravessar os túneis da masmorra, essas linhas brancas conectando as salas. O jogador utiliza uma bota para atravessar uma linha branca. No entanto, alguns túneis possuem regras especiais. Pegadas requerem uma bota adicional para serem atravessados. Monstros infligem dano aos jogadores. Para evitar o dano, um jogador deve utilizar uma espada para cada monstro indicado. O jogador não é obrigado a gastar espadas caso queira. Porém, ele não pode voluntariamente ser derrotado por um monstro, ou seja, ter toda a sua trilha de pontos de vida preenchida. Para cada dano sofrido, posicione um cubo no trilho de dano do jogador na parte inferior do tabuleiro. Cadeados só podem ser atravessados caso o jogador possua uma chave. Túneis com formato de seta indicam que podem ser atravessados apenas na direção da seta. Salas. Ao entrar em uma sala, os jogadores podem coletar um, e apenas um, dos marcadores presentes nela. As regras para a sala são:
Sempre que um jogador coletar um artefato, mova o marcador do dragão um espaço adiante na trilha de fúria. O jogador pode coletar uma segunda ficha na sala caso ele deixe a sala e retorne no mesmo ou em um outro turno. Cada jogador pode coletar apenas um único artefato ao longo da partida. Caso a sala apresente um coração, remova um ponto de dano da trilha de dano do jogador. Ouro e Clank. Os jogadores podem coletar moedas de ouro ao longo da partida. Sempre que receber um ouro, o jogador deverá coletá-lo da pilha central. Algumas cartas apresentam um número seguido da palavra Clank. Caso o número apresente um símbolo de soma, adicione a quantidade de cubos indicada à área de Clank. Caso o símbolo seja de subtração, remova a quantidade de cubos indicada da área de Clank. O dragão. Sempre que uma carta da fileira de masmorra for resolvida, ela será reposta ao final do turno do jogador da vez. Caso qualquer uma das cartas sacadas apresentar este símbolo, o dragão ataca. Não importa a quantidade de cartas que apresentem o símbolo, o dragão ataca apenas uma vez. Adicione todos os cubos que se encontram na área de Clank à bolsa do dragão e saque uma quantidade igual à indicada no atual espaço ocupado pelo marcador na trilha de fúria. Além disso, para cada carta com o texto de perigoso na fileira de masmorra, saque um cubo adicional. Deixe todos os cubos pretos sacados ao lado do tabuleiro. Adicione todos os cubos dos jogadores sacados aos trilhos de dano dos respectivos jogadores. Nocaute. É possível que, ao longo da partida, um jogador seja nocauteado ao ter a sua trilha de vida completamente preenchida. Caso isso aconteça, dois possíveis resultados se desenvolvem dependendo da atual posição do jogador. Caso o jogador se encontre acima das profundezas, as salas acima dessa linha verde, e tenha conseguido um artefato, ele é resgatado por seus amigos na cidade e irá pontuar ao final da partida. Caso ele esteja abaixo, mesmo conseguindo um artefato, ele não é resgatado e perdeu a partida. A fuga. Eventualmente, os jogadores irão coletar um artefato. Após isso, eles podem iniciar o retorno para a cidade. Ao conseguir sair da masmorra sem ser nocauteado, o jogador recebe um marcador de conhecimento profundo, que lhe concede 20 pontos ao final da partida. Assim que um jogador escapar da masmorra, ou se ele tiver sido nocauteado, ele não realiza mais ações na partida. Ele também não sofre dano e não pode ser alvo de cartas. A primeira vez que um jogador sair da masmorra, mova o peão dele para o espaço da trilha de contagem regressiva. Todos os turnos do jogador irão consistir em mover o seu peão um espaço adiante em direção ao espaço com a caveira. Nos espaços com o símbolo do dragão, o dragão ataca de acordo com as regras normais, com a adição dos cubos extra a serem sacados, indicados abaixo do espaço do peão do jogador. Caso o peão atinja o último espaço, o dragão automaticamente nocauteia todos os jogadores que ainda estiverem na masmorra. Após todos os jogadores escaparem da masmorra ou serem nocauteados, a partida chega ao fim. Os jogadores devem agora somar os seus pontos, o valor dos artefatos, pontos indicados nas fichas adquiridas ao longo da partida, um ponto para cada moeda de ouro coletada e pontos concedidos pelas cartas coletadas ao longo da partida. O jogador com maior quantidade de pontos é declarado o vencedor e maior ladrão do reino. Em caso de empate, o jogador que possuiu o artefato mais valioso é o vencedor. Neste vídeo, ensinamos a jogar Clank, por Paul Dennen.
Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Obrigado por assistir este vídeo. Até a próxima, pessoal!